Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, aviso rápido. Este foi gravado antes do ataque coordenado em Mali no último fim de semana, quando dois grupos insurgentes mataram membros seniores da junta e tomaram cidades importantes. Isso mostra uma grande escalada dos grupos citados no vídeo de hoje e sugere que a ameaça pode ser maior do que pensávamos ao fazer o vídeo que você vai assistir. Mas a nossa análise principal neste vídeo continua a mesma e ainda é uma ótima introdução para quem está se perguntando o que está acontecendo no Sahel neste momento. Aproveite! O diretor do programa África no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais os classificou como o grupo extremista mais formidável da África subsaariana, com razão. No Mali, onde o grupo surgiu em 2017, eles causaram um aumento de 300% nos ataques violentos. E uma crise humanitária que deixou quase 500 mil de pessoas deslocadas, 1,8 milhão enfrentando insegurança alimentar e 5,1 milhões precisando de assistência humanitária. E isso é só um país, Mali, Ibikida, Farso. Eles cometeram várias atrocidades, inclusive em Barcelona, onde mataram mais de 200 civis no pior massacre da história do país, enquanto na Nigéria atacaram o estado de Kwara no início deste ano, matando um soldado e apreendendo munição e dinheiro. No norte do Benin, perto da fronteira com o Níger, eles também atacaram recentemente uma base, matando 15 soldados. Este é o Jala Ad-Mustrat al-Islam wa Muslimin, ou Janim, um grupo jihadista salafista ligado à Al-Qaeda, que foi formado após 4 grupos extremistas sediados no Mali se fundirem com o subgrupo Emirado do Saara da Al-Qaeda, nas terras do Magrebe Islâmico, ou Akin. Eles juraram lealdade à liderança da Al-Qaeda. Desde sua formação, o grupo cresceu rapidamente e o International Crisis Group afirmou em fevereiro deste ano que eles são o grupo jihadista mais dominante no Sahel, algo relevante diante dos vários insurgentes na região. Esse domínio fez alguns compararem-no ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria, ISIS, grupo jihadista que, em seu auge, controlava um califado de mais de 100 mil quilômetros quadrados de Alepo, na Síria, a Diyala, no Iraque. Com a rápida expansão territorial e maior influência pelo Sahel, alguns observadores passaram a questionar: Janim poderia declarar seu próprio califado? Podemos estar vendo o surgimento de um novo proto-estado jihadista na África Ocidental. Antes de prosseguir, uma pergunta rápida. Você realmente acha que o modo anônimo ajuda a manter sua privacidade? Bem, na verdade, não ajuda. Veja, onde quer que você esteja online, seu provedor de internet, a rede da sua escola ou trabalho, até mesmo o seu roteador Wi-Fi ainda podem ver o que você está fazendo. O modo anônimo só oculta informações no seu computador, não de todo mundo, que é o que importa. É aí que entra o CyberGhost VPN. Ele criptografa seu tráfego e esconde seu IP, roteando a conexão por servidores seguros em mais de 100 locais, mantendo sua atividade privada. O CyberGhost também se destaca além da privacidade. Desbloqueie conteúdos de mais de 40 plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime e Disney Plus, mudando sua localização virtual. Em alguns países, acesse catálogos maiores. Tenho certeza disso porque faço isso. Compatível com Windows, Mac, Android, iOS e permite proteger até 7 dispositivos ao mesmo tempo com uma assinatura. Com mais de 38 milhões de usuários e milhares de avaliações excelentes no Trustpilot, é uma das VPNs mais confiáveis. Se quiser testar, acesse o link na descrição ou comentário fixado. Você paga cerca de $2 por mês, com 84% de desconto, 4 meses grátis e garantia de reembolso de 45 dias, sem risco. Agora, vamos ao vídeo de hoje. Construindo um califado. Antes de responder, precisamos discutir o que é preciso para criar um califado, pois, apesar de ser uma ideia popular entre jihadistas, só um grupo conseguiu isso na era moderna. Formar um califado, considerado um Estado Islâmico dos muçulmanos, requer mais do que sucesso militar. Ayman al-Zawahiri, segundo emir-geral da Al-Qaeda, definiu 4 condições para que um califado fosse declarado no Oriente Médio. Primeiro, expulsar forças estrangeiras do território sob controle. Segundo, obter apoio e criar autoridade islâmica.
Terceiro, expandir a jihad para países vizinhos e secularizados. Por fim, combater Israel. O ISIS foi bem sucedido onde outros grupos falharam, porque executou muito bem os 2 primeiros passos. Em 2014, ao discursar na mesquita Al-Nouri de Mossul e anunciar o califado, Abu Bakr al-Baghdadi liderava o ISIS, que controlava território suficiente para tornar a reivindicação plausível, embora a maioria dos estudiosos muçulmanos rejeitasse. Depois, construíram as estruturas. O grupo impôs a Sharia, geriu um orçamento anual de 2 bilhões de dólares e liderou mais de 30 mil combatentes no auge. O ISIS também exigia que grupos interessados nomeassem um governador, criassem um conselho Shura para a liderança religiosa e elaborassem uma estratégia militar para consolidar território sob seu controle real. Além dessas estruturas, o ISIS também aproveitou o momento. A guerra civil síria e as tensões sectárias no Iraque criaram vácuos de poder que o grupo explorou de forma implacável. Então, o que Jenin tem a seu favor na busca para formar um califado? Bem, antes de tudo, dinheiro e muito. O grupo recebeu recentemente 50 milhões de dólares dos Emirados Árabes Unidos para libertar reféns, incluindo um membro da família real dos Emirados. Segundo a BBC Monitoring, a troca garantiu ao grupo mais 20 milhões de dólares em armas e munições. Não é a primeira vez que recebem valor tão alto. Em 2020, Jenin garantiu cerca de 40 milhões de dólares em resgate por um refém francês e 2 italianos. O grupo aumenta a renda com sequestros, impostos sobre tudo o que passa por seu território e roubo de gado. Pesquisas da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, ou GITOC, mostraram que, em apenas um ano, em um distrito do Mali, Jenin faturou 770 mil dólares com o roubo de gado. Com esse número, Jenin pode ganhar milhões de dólares só com o roubo de gado. O dinheiro deles é relevante, pois em uma região onde o salário médio mensal vai de 110 dólares no Mali a 150 dólares em Burkina Faso, Jenin pode pagar aos combatentes salários muito acima do que ganhariam em empregos legítimos. O dinheiro também serve para armar seus combatentes. É difícil saber o custo exato das armas leves no Sahel, mas os mercados locais vendem por uma fração do preço do Ocidente, sobretudo armas de estoque saqueados ou trazidas de zonas de conflito, como a Líbia. Jenin se aproveitou muito do caos político causado por vários golpes de Estado na região. Quando os militares assumiram o poder no Mali, Burkina Faso e Níger expulsaram as forças ocidentais e as trocaram por mercenários russos, cujos esforços contra os jihadistas foram mal sucedidos. Os ataques terroristas aumentaram significativamente desde que Moscou se tornou o principal garantidor de segurança da região. De acordo com a Atrocities Watch, uma organização da sociedade civil apartidária, houve um aumento de 70% nos eventos violentos por grupos jihadistas no Mali desde o golpe militar em maio de 2021, e as mortes de civis no primeiro trimestre de 2022 foram maiores do que em qualquer ano anterior. E, de acordo com uma investigação da Associated Press, os russos são tão brutais quanto ou até mais brutais do que os jihadistas. Dezenas de pessoas que fugiram do Mali acusaram o corpo africano, substituto do grupo Wagner, de cometer abusos hediondos. Um chefe de vila malinês que fugiu para a Mauritânia disse à Associated Press: "É terra arrasada, os soldados não conversam, apenas atiram em quem vem, sem perguntas ou aviso. As pessoas não sabem porque estão sendo mortas." Segundo o Centro Africano de Estudos Estratégicos, forças de segurança do Mali e parceiros russos foram associadas a 77% das mortes de civis, aumentando o recrutamento do Jenin e reduzindo a confiança nas forças armadas do Mali. O governo do Mali parece ter notado que a parceria russa não está funcionando. Bamako negocia com Washington para permitir que aeronaves e drones dos Estados Unidos voltem a sobrevoar o Mali e coletar informações sobre grupos jihadistas. Mas se isso vai acontecer a tempo de evitar novas perdas territoriais, ninguém sabe. Isso nos leva ao terceiro ponto. Território. Jenin tem expandido sua influência além de suas bases tradicionais no centro-norte.
Dr. Daniel Ezienger, pesquisador do Centro Africano de Estudos Estratégicos, disse ao Responsible Statecraft em outubro de 2025 que Jenin controlava mais território do que em qualquer outro momento dos seus 13 anos de insurgência. As ambições territoriais do grupo se estendem até a própria capital. Jenin cercou Burmarco, controlando estradas e bloqueando caminhões de combustível de países vizinhos, deixando a cidade de joelhos. O grupo destruiu centenas de caminhões de combustível, causando escassez aguda, aumento de preços em mais de 400% e o fechamento de escolas e empresas, além de cortes frequentes de energia. No final de janeiro, o Africa Report informou que o cerco a Burmarco havia diminuído, mas os moradores não tinham certeza de quanto tempo a paz iria durar. Em Burkina Faso, a situação é ainda mais sombria. Segundo a Al Jazeera, o país virou rapidamente um foco de atuação do Jenin, que atua ou controla 11 das 13 regiões de Burkina Faso, exceto a capital. Entre janeiro e abril de 2025, foram registradas 512 vítimas em decorrência dos ataques do Jenin. E considerando que esses são apenas os números registrados em um período de 4 meses no ano passado, o número real de fatalidades é, sem dúvida, ainda maior. Assim como no Mali, Jenin cercou cidades em Burkina Faso, especialmente Soleil e Djebo. Em maio de 2025, Jenin lançou um ataque devastador contra Djebo, com fontes dizendo ao Crisis Group que jihadistas mataram mais de 100 civis soldados e membros de grupos paramilitares, além de sequestrarem dezenas de pessoas. A situação na capital ficou tão grave que Will Brown, pesquisador sênior de políticas para a África no Conselho Europeu de Relações Exteriores, alertou em entrevista à revista Fórum de Defesa Africana, que em breve poderíamos ver um cenário ao estilo de Mogadíscio, onde o governo fica cada vez mais confinado a uma capital sitiada. E embora esses dois países sejam os mais afetados pela insurgência, eles não são os únicos. Em entrevista exclusiva à equipe do War Fronts, Reni Nasbira, analista sênior da ASLEAD, focado no Sahel, afirmou que o grupo atua em 6 países. Focamos em Mali e Burkina Faso, devido à gravidade da ameaça nesses países. Se Jenin fosse criar um califado, provavelmente começaria nesses 2 lugares, o que nos traz de volta a nossa pergunta principal. Será que Jenin realmente poderia formar um califado? Antes de respondermos essa pergunta, ao mesmo tempo deprimente e assustadora, uma rápida informação sobre nosso último projeto. Fronts Tóquio, nossa área para assinantes, é para quem quer ir além das manchetes, fugir de todo o barulho e gritaria e descobrir quais são as verdadeiras histórias. Semanalmente, publicamos 2 vídeos e pelo menos 2 artigos exclusivos explicando conflitos famosos e menos conhecidos que moldam o mundo. Neste ano, por exemplo, analisamos a evolução do Estado Islâmico em Moçambique, um paralelo assustador com os horrores atuais no Sahel. Uma assinatura de $5 por mês dá acesso total, incluindo vídeos e nosso novo podcast semanal exclusivo sobre o Oriente Médio. Esse é o Fronts Tóquio, são $5 por mês. E agora vamos voltar à questão de um possível califado de Jenin. Poder versus dever. Agora, como na maioria das coisas em geopolítica, a resposta não é um simples sim ou não. Apesar das evidências sugerirem que Jenin poderia formar um califado, especialistas regionais não acreditam que esse seja seu objetivo atual. Brent Phillip, rastreador de terrorismo no Sahel, disse ao War Front em entrevista exclusiva que Jenin não tenta formar um califado, pois não acredita nessa ideia. Nasaibir, de Akled, discordou, dizendo que, embora a formação de um califado fosse um dos objetivos de Jenin e da Al-Qaeda, de modo geral, o grupo do Sahel tinha um objetivo mais modesto e imediato: criar um proto-estado jihadista por meio da islamização gradual da sociedade e cooptação das estruturas políticas locais. Em certos locais, já oferecem governança básica, justiça, resolução de disputas e segurança. Além da questão dos objetivos, que poderiam mudar dadas as condições certas, existem vários problemas estruturais que tornariam extremamente difícil para Jenin formar um califado na África Ocidental. Primeiro, como Mazabia observou, o território que o grupo controla é fragmentado. O ISIS,
por assim dizer, controla uma faixa contínua de terra desde os arredores de Alepo, na Síria, até cidades no leste do Iraque, perto da fronteira com o Irã. A faixa territorial permitiu ao ISIS mover combatentes, recursos e suprimentos livremente, sendo um dos principais motivos para manterem o califado por tanto tempo. Os territórios controlados por Jenin, por outro lado, não se parecem em nada com isso. Apesar de controlar grandes territórios, o grupo ainda depende do que o Critical Threats Project chamou de zonas de apoio para deslocar seus combatentes. Essas são áreas onde o grupo não enfrenta ações inimigas relevantes e pode gerir logística e administração para apoiar suas forças. O uso dessas áreas mostra que as regiões sob controle de Jenin seguem fragmentadas. Apesar de ser positivo para o governo do Mali, a CLED alerta para o risco do país virar um mosaico de áreas sob diversos controles, o que seria desastroso. O segundo ponto é o efetivo. Em 2014, a CIA estimou que o Estado Islâmico tinha entre 20.000 e 31.500 combatentes entre seus territórios no Iraque e na Síria. Fuad Hussein, chefe de gabinete do presidente curdo Massoud Bassani, disse ao Independent que as estimativas da CIA eram muito baixas e que o ISIS tinha pelo menos 200.000 combatentes. Embora esse seja um intervalo extremamente amplo de números, mesmo se considerarmos o limite inferior extremo de 20.000, isso é o dobro do número de combatentes que Jenin possui, que Nasaib estimou em 10.000. Para contextualizar, quando a Rússia enviou 50.000 soldados perto de Sumy, nordeste da Ucrânia, no ano passado, isso foi visto como uma manobra de fixação. 10.000 combatentes não é um número relevante militarmente, exceto se o adversário for Liechtenstein. E uma força tão pequena significa que Jenin não pode manter vastas áreas de território por muito tempo de forma eficaz. Além do número menor, como Felipe destacou, os combatentes são mais leais aos líderes regionais de facção do que os do Estado Islâmico ao califado. Segundo Felipe, Jenin é basicamente uma coalizão de grupos. Os líderes regionais têm muito mais autoridade local, como os irmãos Diko, em Burkina Faso, ou Amodo Kofa, no centro do Mali. Jenin é mais uma rede, enquanto o Estado Islâmico, em seu auge, era mais um protocalifado monolítico. Se Jenin fosse criar um califado, enquanto os combatentes ainda são leais aos seus comandantes locais, existe o risco de que lutas internas pelo controle possam fazer todo o califado desmoronar antes mesmo que qualquer tipo de pressão externa seja exercida. Ainda assim, se Jenin conseguisse superar todos esses desafios, eles poderiam potencialmente formar um califado. A questão é se eles deveriam. Declarar um califado de imediato chamaria a atenção que Jenin talvez quisesse evitar. Os governos da África Ocidental entendem que tolerar um Estado jihadista significa ver sua própria segurança desmoronar em seguida, e fariam qualquer coisa para evitar que isso aconteça. O Bloco Regional, CEDEAO, anunciou recentemente planos para mobilizar uma força composta inicialmente por 2.000 soldados até o final de 2026 para combater grupos armados que estão se expandindo pela região. Jenin, ao declarar um califado, anteciparia a implantação e aumentaria exponencialmente o número de soldados enviados. A UA poderia intervir enviando forças de paz à região, pois um califado seria um risco para todo o continente. Washington provavelmente se envolveria, pois a estratégia de segurança nacional destaca o terrorismo islâmico como risco para os Estados Unidos. Já vimos como essa intervenção poderia ser. Em dezembro de 2025, o presidente Trump ordenou ataques ao Estado Islâmico no noroeste da Nigéria, lançando mísseis Tomahawk de um destroyer no Golfo da Guiné. Os ataques atingiram acampamentos do ISIS no estado de Sokoto e mataram vários terroristas, segundo o Africom. Os Estados Unidos enviaram 100 militares a Abuja para treinar soldados nigerianos contra grupos armados. Precisamos falar sobre a França, pois embora suas tropas tenham sido expulsas do Mali, Burkina Faso e Níger, seus interesses persistem, especialmente em países como Benin, onde o grupo jihadista busca se expandir, o que significa que a França quase certamente vai se envolver.
Apesar da hesitação de Paris em enviar tropas pelo forte sentimento anti-francês local, a França pode oferecer treinamento, financiamento, inteligência e equipamentos às forças regionais. Isso protegeria os interesses franceses e evitaria acusações de neocolonialismo comuns nas intervenções francesas. Agora, você provavelmente está se perguntando: Simon, e quanto aos russos? Eles estão sim na região, então certamente poderiam ajudar. Embora seja verdade que os russos contribuíram na luta contra Jenin, eles pouco fizeram para realmente combater o grupo. Como dissemos antes, a violência deles acabou levando as pessoas para o lado do Jenin. Brent Philip foi direto. Com base no histórico dos últimos 3 anos no Mali, as tropas russas não serão suficientes e isso pode ser contraproducente. Por fim, é importante citar uma ameaça que talvez seja ainda mais perigosa para o Jenin do que todas as outras que acabamos de listar: outros grupos jihadistas na região. Desde 2019, Jenin enfrenta um conflito brutal com a província do Estado Islâmico do Sahel, antes chamada Estado Islâmico no Grande Saara. O que era uma exceção no Sahel, com ambos os grupos ignorando a rivalidade global de suas organizações e por vezes cooperando, desmoronou quando diferenças ideológicas e ambições territoriais causaram guerra aberta. Entre 2019 e 2021, pesquisadores documentaram pelo menos 125 confrontos entre os grupos que resultaram na morte de aproximadamente 731 combatentes. A violência aumentou dramaticamente em 2023, quando mais de 300 combatentes morreram em várias batalhas na região da Tríplice Fronteira, onde as fronteiras de Burkina Faso, Níger e Benin se encontram. Segundo Philip, o conflito é impulsionado pelas diferenças ideológicas entre os grupos. Ele disse à nossa equipe que o Estado Islâmico vê Jenin como apóstatas por não aplicarem a lei islâmica ao máximo de sua capacidade e por negociarem acordos com governos da região e se aliarem a outras milícias e grupos seculares contra o Estado Islâmico. E não se trata apenas de combates. Houve várias deserções entre os grupos. No começo de fevereiro, Philip informou que Sadal Samahona, comandante sênior em Jenin e responsável pelo leste de Burkina Faso, desertou com vários homens para a província do Estado Islâmico no Sahel. Mais tarde, ele alegaria que se juntou ao Estado Islâmico porque os líderes de Jenin não aplicavam a Sharia em sua totalidade e iam contra os princípios da Jihad ao negociar acordos de paz com Benin e Costa do Marfim. Essa deserção foi significativa por 2 motivos. Primeiro, Samahona é o irmão mais novo de Abu Hanifa, o emir de Jenin, no Níger. De acordo com a CLAD, o fato de alguém tão sênior, com uma posição de liderança no mais alto nível de Jenin, poder desertar provavelmente levantou preocupações dentro da liderança de Jenin sobre a coesão interna e o risco de novas deserções. Isso nos leva ao segundo ponto, o momento. Dias após a deserção de Samahona, Philip relatou que o acordo entre os moradores de Boni, um vilarejo no norte do Mali, e Jenin fracassou, permitindo ao Corpo Rússia-África retomar operações na região. Vários combatentes de Jenin desertaram e se uniram ao Corpo Rússia. Na entrevista, Philip afirmou que, apesar das deserções serem um grande problema para Jenin, não representam uma ameaça existencial, já que o grupo recruta mais combatentes do que perde por deserção. No entanto, se os líderes começarem a desertar em massa com seus homens, isso seria um problema muito mais sério para o grupo. Enquanto isso, o maior problema para um possível califado do Jenin é a real possibilidade de ataque agressivo da província do Estado Islâmico no Sahel. A liderança central do Estado Islâmico pressiona sua afiliada no Sahel a expandir-se e provar superioridade ideológica sobre Jenin. Uma declaração de califado permitiria ao Estado Islâmico iniciar uma campanha contínua para destruir a credibilidade de Jenin e tomar seu território. O grupo já demonstrou sua capacidade para ofensivas em grande escala, e o valor simbólico de destruir um califado afiliado à Al-Qaeda seria imenso para uma propaganda do Estado Islâmico. Existe ainda o risco de mais grupos jihadistas, como Estado Islâmico, Província da África Ocidental e Boko Haram, se envolverem. Esses grupos provavelmente veriam um califado de Jenin tanto como um desafio às suas próprias ambições, quanto como uma oportunidade de expansão.
Ao final, a resposta para a nossa pergunta inicial sobre Jenin estabelecer um califado na África Ocidental é, preocupantemente, sim. Embora seja um sim com algumas grandes ressalvas, que vão desde se o grupo conseguiria sustentar isso, diante de uma enorme pressão externa, até se eles realmente querem correr esse risco em primeiro lugar. Mesmo sem um califado formal, Jenin segue como a maior ameaça jihadista da África Ocidental. E os governos locais precisam achar soluções rápidas antes que o grupo fique forte demais para ser contido. Clique no link na descrição para aproveitar o desconto especial do CyberGhost VPN disponível para quem assiste. Ele protege seus dados ao navegar e libera conteúdos bloqueados online por cerca de $2 ao mês. Sem riscos, confira hoje. Obrigado por assistir.